a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Continua. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador professor Edio de Oliveira Souza para fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam em pé. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos. Vamos passar à fase do expediente. Não há matérias do Poder Legislativo nem do Poder Executivo. Não há expediente diversos. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura do requerimento número 13 de sua autoria. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas edis, a todos presentes e os internautas que nos assistem, uma boa noite. Requerimento número 3 de 2013. Senhor presidente, requer a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de fornecer a este vereador cópia do projeto de canalização do córrego que passa pelo distrito de Terra Preta. Justificativa. Nos dias de chuva forte, o córrego transborda, levando lixo e muita sujeira às casas dos arredores. Nos dias de estiagem, o mau cheiro e insetos incomodam os moradores. Outra questão é o grande número de doenças ocasionadas pelos problemas acima, afetando principalmente as crianças. Considerando que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, solicitamos providências urgentes para esse problema. Fato que induz a pensar na existência de um projeto de canalização do córrego é que há aproximadamente 10 anos existem manilhas de esgotos esquecidas pelo poder público e que ali não estariam se o mesmo não existisse. Portanto, necessita este vereador a cópia do projeto para verificação do motivo de não ter sido colocado em prática. Plenário, 27 de março, 2 de abril de 2013, Edio de Oliveira Souza, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento número 13. Há vereadores para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, professor Edio.
Senhor presidente, nós temos na Terra Preta problemas sérios que já esse vereador trouxe a esse plenário quanto à questão desse córrego, porque nós sabemos que ele transporta em seu leito todo o esgoto desse distrito industrial de Terra Preta, e esse esgoto não é tratado, e isso tem causado danos irreversíveis à população. Ele passa próximo ao posto de saúde Terra Preta, tanto que há uma rua interditada por conta do problema desse córrego. E a população tem sofrido, porque em determinados pontos desse córrego não tem feito o desassoreamento, e é o que tem ocorrido com as chuvas, muito enchentes às populações. E eu acredito que a canalização desse córrego vai trazer os benefícios ao distrito Terra Preta, somente na qualidade de vida, né? Todos nós sabemos que o crescimento industrial, se por um lado ele é benéfico pela questão do emprego à população, por outro lado também ele traz as consequências negativas, que é a poluição, a má qualidade de vida da população. E eu acredito que com a canalização desse córrego, né, além de qualidade de vida, ele dá alternativas também ao transporte de Terra Preta, que nós vivemos um problema sério. E com a canalização, acredito que ele pode ser utilizado, inclusive, para via de transporte, com projetos futuros que virão com a canalização. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais vereadores para fazer a discussão do requerimento? Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Na verdade, eu gostaria aqui de deixar o apoio nesse requerimento, o nobre, pois trata de um assunto de grande importância, porque este córrego é depositado de esgoto doméstico e industrial. Além do risco à saúde pública de pessoas que moram às margens desses córregos, existem animais domésticos e silvestres nas proximidades. E recentemente, o que aconteceu lá, houve denúncias de morte de animais por causa da poluição desse córrego. Então, o nobre vereador, conte comigo nessa causa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais vereadores para fazer a discussão do requerimento? Não havendo vereadores, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento com a ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Indicações do vereador Rafael Tadeu Martins. 3 indicações de números 257, 258 e 259 de 2003. Vereador Edio de Oliveira Souza, 3 indicações, 260, 261, 262 de 2003. 3 indicações da vereadora Valdeci Moreno de Souza, de números 263, 264 e 265. 3 indicações do vereador Ricardo Vieira da Silva, números 266, 267, 268 e 2013. 2 indicações do vereador Valide Ali Hamid, número 269 e 270, 2003. O vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 3 indicações de números 271, 272 e 273. Vereador Valdeci Fernandes, 2 indicações de números 274 e 275. Vereador Écio Minozzi Júnior, 2 indicações de números 276, 277 e 2013. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 3 indicações de números 278, 279 e 280, 2013. E uma indicação do vereador Oswaldo Loureiro Filho, de número 281.
Está lido, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Vamos passar para o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sob tema livre. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Vereador Écio Minor Júnior. Solicito ao vice-presidente Marco Antônio que assuma os trabalhos. Com a palavra, o presidente Écio Minor Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, solicito inicialmente que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que ele tome providências relativo à rua João Bento, lá no Jardim Pereira, por dois motivos. Porque há enormes buracos na via e também porque precisa cortar o mato daquela rua e seus arredores. Então, primeiro é esse ofício. O segundo ofício, e isso eu faço com bastante satisfação, é ao deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que propôs à Câmara dos Deputados a isenção do pedágio em rodovias federais. E foi aprovado esse projeto de lei, que é o projeto de lei 1023 de 2011, e está tramitando e vai para o Senado. O que acontece com essa isenção do pedágio? Ele beneficia para quem comprovar residência ou atividade profissional permanente em cidades que tiver cobrança da tarifa, caso do nosso município. Todos os senhores sabem que nós temos, particularmente esse vereador, solicitado ao Ministério Público Federal que interfira, e aí eu solicito a isenção do pedágio aqui da praça aqui em Mairiporã, que interfira junto à Justiça para que os moradores de Mairiporã, notadamente aqueles que estão impedidos por não ter via de acesso e estão impedidos no seu direito de ir e vir, e são obrigados a pagar pedágio. Com essa aprovação na Câmara, e se for aprovada no Senado, nós vamos ter o direito de não pagar, de dar isenção por morar no município. Aí abrange a todos. Mas essa é uma questão que se faz justiça, porque as praças de pedágio nos municípios oneram a população daquele município muito mais do que os usuários eventuais da rodovia. Para trabalhar em Mairiporã, quem mora na região ali da Hortolândia, não tem alternativa. Para ir ao hospital, tem que passar pelo pedágio. Quem tem filho em escola e traz com seu próprio veículo, tem que pagar pedágio. Então, para vir para a rede bancária, tem que pagar pedágio. Com essa aprovação pela Câmara dos Deputados Federais, a gente já deu um passo importante para que isso se faça, essa correção, não só em relação a Mairiporã, mas todos os municípios que são cortados por rodovias federais e no seu território tem uma praça de pedágio causando sérios transtornos. Então eu queria que fosse enviado ao deputado Esperidião Amin congratulações pela iniciativa e parabenizando pela vitória por ter sido aprovado. E torço para que os senadores, e aí vamos fazer uma interferência junto aos senadores paulistas, né, que votem favorável a essa isenção. E o terceiro assunto diz respeito ao que está acontecendo agora, momentaneamente, na questão do transporte escolar em alguns setores do nosso município, especificamente na região de Terra Preta, onde uma firma, que é uma prestadora de serviço, praticamente abandonou o serviço. Há um contrato que está terminando e o proprietário resolveu parar o serviço, tem algumas dificuldades nesse sentido, que causa um transtorno, porque interromper um serviço
essencial de transporte das crianças, que não tem outro meio de locomoção, causa um transtorno para a comunidade escolar nessas escolas, especificamente lá na Terra Preta, região da Pedra Vermelha, Jundiaizinho, em outros lugares também onde esse prestador de serviço tinha contrato. O que acontece? Como é que fica a prefeitura e o executivo numa situação dessa? Tive com o secretário de Educação agora no fim da tarde, diante de várias reclamações, acho que os senhores vereadores devem ter também recebido esse tipo de reclamação, perguntando o que está acontecendo, como é que a coisa se deu. Então, essas explicações são do executivo. Eles vão fazer uma contratação de emergência, aliás, já está se tomando iniciativa, o executivo está tomando a iniciativa de tentar equacionar isso da maneira mais rápida possível, só há a possibilidade de contrato de emergência diante do seu serviço essencial, e tentar normalizar isso o mais rápido possível. Mas isso não é que nem ir lá na pastelaria e pedir um pastel de queijo, não é? E vai lá e paga lá o que tem que pagar. Tem que ainda tramitar, tem legislação, tem que se cumprir a lei de licitações, tem algumas questões que precisam ser equacionadas. Mas há a expectativa do Executivo que a normalidade dos serviços nessa região seja equacionada mais tardar no final dessa semana, até sexta-feira, estourando na segunda-feira. Eu faço esse alerta porque nós, vereadores, somos sempre cobrados, de várias situações. E a resposta é essa. A maneira mais rápida de se comunicar, no caso desse, na questão da Câmara, é a gente usar a nossa internet, e que todos os vereadores que estejam a par dessa situação e o público em geral. Na verdade, senhor presidente, eram esses os assuntos que eu gostaria de estar tratando, e obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador para a palavra? Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, vereador Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente. Eu convido o vereador e presidente dessa casa que retorne aos seus trabalhos. Pois não, vereador. Gostaria de um momento oportuno, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Argel Bagon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu subi aqui para falar sobre uma reunião que nós tivemos, a maioria dos vereadores estava presente, na última quarta-feira, no dia do aniversário da cidade, com a Sabesp, em relação à prestação de contas da atividade da Sabesp em nossa região. Lá estavam presentes alguns prefeitos aqui da nossa região, vereadores de outras cidades. Essa reunião foi aberta à população e lá estavam presentes representantes aí de várias associações da nossa cidade. Todos os nossos secretários do município também estavam presentes. E a Sabesp se fez presente aqui, a presidente da Sabesp, e ela, logo no início da apresentação, ela começou a falar sobre as obras que estão sendo inauguradas, algumas que foram inauguradas aí recentemente e as que serão realizadas na região. Então ela falou de Franco da Rocha, da ET de Franco da Rocha, que é enorme, que tem capacidade para atender a cidade durante 10 anos, falou de obras em Atibaia, falou de tratamento de água em várias cidades da nossa região. E quando chegou a vez de Mariporã, ela não tinha o que falar. Ela simplesmente falou que em março do ano que vem será inaugurada a estação de tratamento de águas, ali na frente do bairro Sabesp, que vai melhorar o abastecimento da nossa cidade. Não falou sobre tratamento de esgoto na Terra Preta, não falou de tratamento de esgoto em Mariporã, porque ela não tinha o que falar. Então ela apresentou, assim, nas cidades vizinhas, um quadro assim de bom para ótimo para algumas cidades. E para nós, ela não tinha o que falar. Nosso prefeito estava presente e ele foi muito duro com os representantes da entidade,
falou, olhando para a presidente da Sabesp, para o diretor José Júlio, responsável aqui para a nossa reunião, que não é para fazer de conta com Mariporã, como eles têm feito de conta com a nossa cidade em relação ao saneamento básico. Deixou bem claro a insatisfação da forma como a Sabesp tem tratado a questão do saneamento básico em nosso município. Deixou bem claro que ela vem prometendo há anos algumas ações aqui e só promete e não faz. E assim foi a nossa reunião. O nosso prefeito pegou pesado em cima da Sabesp, com o jeito dele de falar, educadamente, mas foi muito duro com a Sabesp. E depois ele teve que sair da reunião, e o senhor José Júlio, que é o responsável aqui para a nossa região da Sabesp, deixou bem claro que a Sabesp só fará o contrato de saneamento básico ao nosso município, de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o nosso município, quando nós aprovarmos um plano de saneamento básico para o nosso município. E só será aceito se constar nesse plano que a Sabesp só irá agir nas áreas legalmente constituídas em nosso município. Ou seja, eles só irão colocar água e esgoto nas áreas que estejam nos loteamentos legalmente constituídos. Ou seja, a maioria do nosso município, nós sabemos que esses loteamentos não são legalizados perante a Lei de Proteção dos Mananciais. Então, senhores vereadores, foi uma reunião assim, na qual nós saímos de lá, o vereador Oeste estava presente, vários vereadores estavam presentes, saímos contentes pela atitude do nosso prefeito, em cobrar e em defender ações da Sabesp aqui. Mas saímos frustrados, porque eles exigem um plano de saneamento básico e conste onde a Sabesp só irá implantar água e esgoto aonde os loteamentos sejam constituídos legalmente. Ou seja, muito pouco poderá ser feito se essas áreas urbanizadas, que são irregulares, venham a se tornar áreas regulares. Então nós vamos ter que pensar isso, provavelmente muito cedo virá para nós aqui discutirmos o plano de saneamento básico, e nós vamos que nos debruçar em cima dessa questão, que é a legalização dessas propriedades de acordo com a Sabesp impõe. Então, senhores vereadores, eu tenho, os vereadores que quiserem, no meu gabinete está à disposição, o plano de saneamento básico proposto pelo governo passado, que não deve ser muito diferente do que vem por aí, mas para se ter uma ideia do plano, que é assim, bem abrangente, e o plano fala em universalização do acesso ao saneamento básico para toda a cidade, que é um plano do governo federal, que chama-se universalização do saneamento básico para todo o povo do nosso país. Mas aqui em Mariporã, infelizmente, não será assim. É um plano dito de universalização para os loteamentos que tenham legalidade perante o cartório e tal. Então, senhores, foi assim, frustrante a reunião com a Sabesp, como sempre por um lado, mas por outro lado, nós observamos a posição do nosso prefeito, muito diferente do que era antes, que não se posicionava, se posicionou corretamente no que diz respeito aos interesses da população. Eu queria aqui me manifestar também em relação ao que o vereador presidente Écio colocou sobre o pedágio aqui no centro da nossa cidade. O vereador Écio há de se lembrar que ele foi presidente de uma comissão de vereadores que estudou o trajeto da rodovia aqui, onde infelizmente foi aprovado a licitação com o pedágio aqui em Mariporã. E nós, na época que eu lembro, presidente, duas questões foram colocadas, que uma era o acesso dessa marginal que nós temos aqui ao lado da rua São Paulo, um acesso para o bairro Fernão Dias. Pedimos que a empresa construísse um acesso para quem trafega aqui na marginal, para quem entrasse no bairro Fernão Dias, e assim evitaria que as pessoas tivessem que ir até o farol para
acessar o bairro da Fernão Dias é que eles estão chegando de Atibaia para cá. Não fomos atendidos. Pedimos também para que fosse feito um acesso para a população da Mata Fria, uma estrada marginal, passando por trás do pedágio, atendendo também ali o pessoal do Votorantim e da Vila Popular. Também não fomos atendidos. Fizemos algumas outras exigências e não me lembro de se fomos atendidos em alguma. Permite uma parte, só para ajudá-lo a lembrar, o acesso à Vila Rosa e algumas passarelas que seriam fundamentais para resolver o problema de mobilidade. Exatamente, era uma passarela lá perto do Poço de Chaco, para a população que mora naquela região. Enfim, lembro-me que nós encaminhamos isso para o Ministério Público também, exigindo que ela fizesse essas obras aqui no centro da cidade, mas infelizmente não fomos atendidos. Então, espero que aquela comissão e o relatório final da comissão também venha um dia a ser atendido como foi atendido essa questão do acesso gratuito para as pessoas que moram na região da Mata Fria para o centro da cidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, no momento oportuno solicito um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Terezinha do Prado Gomes. Vossa Excelência será atendido a esse pedido. Há vereadores para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Rafael Tadeu Martins. A palavra, Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhoras e senhores aqui presentes e aos nossos amigos internautas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso excelentíssimo senhor prefeito pela organização da festa de aniversário da cidade e pela primeira ação solidária em nosso município. A ação solidária é o início e acredito que iremos melhorar, pois esta primeira ação solidária é um termômetro para que nós possamos corrigir algumas coisas que faltaram para uma próxima. Aproveitando, senhor presidente, quero solicitar aqui em meu primeiro ofício, que o senhor prefeito solicite ao departamento competente que contate o DR para que tome providência em relação à estrada SSP 008. A rodovia está intransitável, com buracos e grande quantidade de mato. No meu segundo ofício, também que o senhor prefeito solicite ao departamento competente que seja feito asfalto ou concreto nos seguintes locais. Rua Aparecido Bueno, bairro Capovinha, saída para Fernão Dias. Rua Jorge Alac, núcleo residencial Mariporã. Rua Caminho 1, Jardim Flor de Bragança. Rua Benedito José da Silva, Lavapés. Todos esses acessos necessitam de melhoramentos. Eu sei que é um pouco complicado, mas teríamos que dar uma melhorada. E no meu terceiro ofício, também eu solicitando ao senhor prefeito competente que contate ao departamento competente a limpeza dos bueiros, localizada na Rua 6, Jardim Carpe, próximo ao número 190, pois os bueiros encontram-se entupidos, trazendo transtornos aos moradores. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Vereador. Qual é o próximo vereador inscrito, doutor Oswaldo? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de tecer agradecimentos também ao senhor prefeito e todos os secretários pelo empenho que tiveram quanto à organização e segurança de festividades de aniversário do município, bem como parabenizar o prefeito pela iniciativa também de fazer a primeira ação solidária de Mariporã no Parque Náutico, levando aos munícipes ações culturais, orientações jurídicas, de saúde, de serviços sociais, doações de animais e plantas, alegrando as crianças com atividades esportivas. E também aproveitando o momento de agradecimentos ao senhor prefeito e ao secretário de governo,
por reivindicação minha e da tia Val, que chegamos aí no lixão de Terra Preta, né, no transbordo, né, e essa nossa solicitação foi atendida, pois houve a desativação do transbordo de lixo na Terra Preta, né, que foi um ato muito importante, pois a população não suportava mais o transtorno causado pelo chorume, pelo mau cheiro que causava aos bairros vizinhos. Também, senhor presidente, eu gostaria também, assim como o presidente hoje aqui, ele fez elogios ao grande político catarinense, Esperidião Amin, não tenho a mesma sorte de parabenizar algum político na esfera federal, e sim deixar registrado aqui nesse momento, né, repúdio e indignação ao pastor Marco Feliciano, que preside hoje a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Pois, lendo as últimas matérias jornalísticas que pude acompanhar, suas atitudes são inadmissíveis, pois são atitudes racistas, preconceituosas, intolerantes. E somente fez uma colocação quanto à antiga Comissão de Direitos Humanos, dizendo que essa comissão era dominada por Satanás. Acho que uma pessoa que ocupa hoje, principalmente Comissão de Direitos Humanos, deveria melhor atribuir palavras, né? Principalmente os brasileiros que acreditamos que esse país realmente está se constituindo como uma democracia, quando deparamos com atitudes como essa, diríamos que ainda nem começamos a gatinhar na questão democrática, pois outro dia mesmo o nobre vereador, Dr. Oswaldo, fez aqui uma explanação sobre atitudes também cometidas contra a jornalista cubana, né? Eu acho que nós precisamos realmente melhorar, né, as nossas representações a nível federal, estadual, municipal, para que não tenhamos pessoas, né, como esse hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos, falando palavras que realmente não podem ser consideradas numa sociedade que caminha para uma democracia. Aproveitando, senhor presidente, um momento, vou fazer também aqui uns ofícios. O primeiro dele vem de encontro quanto à ação solidária que o novo prefeito fez aí no Parque Náutico. Eu também gostaria que esse momento fosse encaminhado ofício ao senhor prefeito, no sentido de que nas festividades de aniversário do Distrito Terra Preta, que estão programadas agora para abril, final de abril, seja feito também as atividades de ação solidária, levando os mesmos serviços que foram prestados no Parque Náutico à população de Terra Preta. E por último, senhor presidente, um ofício ao senhor prefeito para que, junto aos órgãos competentes, resolvesse a questão da canalização de esgoto, acredito que seja entupimento, na rua Maria Antonieta Vaz, ou seja, no Espaço Mário Covas, próximo daquela lanchonete sorveteria, pois no dia da festa mesmo a gente percebia que havia vazamento de esgoto na rua. E o mau cheiro incomodam realmente os transeuntes. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. A vereadores inscritos, doutor Oswaldo. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Palavra Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Todo o público que nos assiste na internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria também aqui de parabenizar o prefeito por duas ações que foi feito nesses dias de festividade na nossa cidade.
pela primeira ação solidária no Parque Náutico e também pela festa na nossa cidade, foi bem organizada, com segurança, enfim. Uma área, quem passou por lá viu que foi uma festa bem organizada. Então gostaria de parabenizá-lo por essas dois eventos importantes na cidade. Também gostaria de solicitar, que a gente sabe que já tem programado aí para o professor Edio acabou de falar sobre Terra Preta, da ação solidária, tenho certeza que já o mês que vem tem alguma coisa já prevista para fazer lá, isso é importante. E também, quem sabe, a gente conseguir levar também uma ação dessa para a Serra, seria de extrema importância. Então fica aí esse pedido. Falar também a respeito do transporte escolar, que o vereador presidente dessa casa comentou agora há pouco, que a empresa que estava prestando esse serviço abandonou o serviço e algumas localidades da cidade ficaram sem esses transportes. Terra Preta foi, acho que, a maior atingida, e a região da Vila Machado também está sendo bem atingida em relação a isso. Felizmente a empresa não quer mais prestar o serviço, abandonou. Agora a gente tem que fazer essa parte burocrática de documentação para contratar uma nova empresa. Então, infelizmente, a gente tem uma semana perdida aí para as crianças do nosso município. Mas tenho certeza que o governo já vai tomar providência em relação a isso. Mas, senhor presidente, a questão maior que me traz essa tribuna é a respeito de um comentário que eu fiz semana passada e fui buscar informações a respeito. Como eu tinha dito, falei, vou buscar as informações e o que for eu vou subir na tribuna e vou falar. Então, vamos lá. Estive conversando com o secretário de Educação a respeito de como que está sendo feitas as inscrições, né, para as vagas de creches, então está sendo feito novas inscrições com um novo formato. E, inclusive, aqui na Ação Solidária ele já teve dessa forma. E ele me explicou, e aí eu vou chegar aonde as informações chegam desencontradas para nós, e nós passamos, e agora a gente tem que rever o que foi falado aqui, até para não deixar injustiça, para que não seja cometida nenhuma injustiça. O cadastro anterior era feito com o nome da mãe, um telefone da pessoa, simplesmente o nome e o telefone da pessoa e qual, para onde iria, para qual creche teria intenção. Hoje eles estão mudando esse sistema. Eles estão colocando o nome da mãe, o nome do pai, telefone da mãe, do pai, e-mails para comunicação, telefone para recados. Então está tendo uma série de alterações, a qual vai ter uma possibilidade maior de entrar em contato com essa mãe. Outra coisa importante falar, que aí vem aquela questão que eu fui atrás e descobri como que foi feito, que uma pessoa, uma mãe, vai lá numa escola, detalhe, nessa ficha também vai ser preenchido nome de 3, quando a pessoa colocar o nome da mãe, do pai, 3 possibilidades de creche. Então a mãe não vai falar, eu quero ir na creche tal, vai falar 3 creches que ela tem possibilidade, para que ela possa saber, a secretaria possa saber qual está tendo a demanda em qual região. Isso é um estudo importante que eles estão fazendo. Então, a parte que mais vai levar para aquele assunto que foi tratado semana passada, a relação da suposta furação de fila, que não foi, o que acontece? Uma mãe se inscreve está trabalhando, inscreve o filho, fica 8 meses esperando. Naquela período que ela ficou esperando, ela foi demitida, ou saiu do serviço por qualquer razão. O que acontece? Aí, coincidentemente, naquele período, ela é chamada para a vaga. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma listagem, a pessoa é chamada para preencher a vaga e não está trabalhando, ela está indo para uma lista paralela, uma lista de espera, porque ela tem condições de ficar com o filho, já que ela não está trabalhando. Ela não vai para o final da fila, ela fica numa lista paralela. E aí, automaticamente, você dá, vamos dizer assim, você dá a vaga para a mãe subsequente. E é o que aconteceu. E a pessoa não soube explicar, então por isso que ficou esse mal entendido. A pessoa não entendeu. A mãe estava, quando fez a inscrição, estava trabalhando. Quando foi chamada, ela não estava nesse trâmite de trabalho. Então, ela foi para uma lista paralela.
automaticamente, ela era número 42. Ela foi para uma lista paralela e chamou a 43. Por isso que a pessoa confundiu e achou que tinha sido, tal, mas não tem nada disso. Infelizmente, essa mãe não estava trabalhando e teve que esperar. Mas essa mãe também não foi para o final da fila, ela foi para uma lista paralela. A qual, assim que ela voltar a qualificação, enfim, voltar a trabalhar, ela volta de novo e será a próxima novamente da lista ali, para não voltar para os 8 meses, 10 meses de espera, se é que vai ter a vaga. Mas enfim, para deixar esclarecido aqui, que não teve essa coisa de furar fila, nada, infelizmente foi mal entendido, a pessoa que recebeu a informação errada e automaticamente nos passou erradamente, e eu fui atrás, fui na casa dessa pessoa, conversei com ele, fui saber exatamente como que estava a situação, ele me passou a informação e aí eu fui atrás do secretário para saber como que era o trâmite. E aí o secretário me explicou o trâmite, então está tudo resolvido sem ter esse mal entendido. Voltei, expliquei para a pessoa como que era a situação, como que é esse trâmite, para que não fique esse mal entendido, para que as pessoas não fiquem achando que está tendo esse tipo de benefício. A lei foi feita o ano passado, está sendo cumprida, o promotor de justiça está também acompanhando essa lista, está em entendimento junto com o secretário, inclusive foi os dois que entraram em acordo de fazer dessa forma, essa lista paralela, enfim. Então está sendo cumprida essa lista, e até para que não fique essa coisa na cidade que fica sempre esse mal entendido na cidade. Então não tem isso, não existe mais isso. A lei foi feita, está sendo cumprida. Então aqui estou subindo aqui para, se for o caso, me retratar aí com os senhores vereadores, para que não fique nenhuma dúvida, que não tem essa história, e até para a população, né? A população não ficar achando aqui que tem. Então não tem isso, foi realmente um mal entendido por parte dessas pessoas que nos comunicaram, e eu, como disse aqui, como tinha prometido, eu ia investigar e ia ver o que estava acontecendo. Investiguei, vi que não tem nada disso, então estou aqui subindo e falando o que realmente aconteceu, para que a população fique ciente de tudo que está acontecendo. Senhor presidente, é só isso que eu gostaria de falar, de deixar esse esclarecimento à população. Tá ok? Obrigado, vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria de, também, como todos os colegas, parabenizar o prefeito e todos os secretários pela primeira ação social realizada no Parque Náutico, com o projeto piloto, e nós sabemos que a intenção é estender por todos os bairros, então isso é muito importante para a nossa cidade, né? Levar essa oportunidade, tipo de ações como essa, para os bairros que não têm acesso, né? Aquela comunidade que vive em alguns bairros aí. Gostaria também, senhor presidente, de encaminhar um ofício para a Secretaria de Obras, pedindo providência em relação ao término do asfalto da Avenida Berna Benedito Fontana, na região da Hortolândia, considerando que continua acontecendo alguns acidentes, né, devido lá ser uma região que as curvas é muito complicado, né, acentuadas, e já houve alguns acidentes, uns 2 ou 3 acidentes em algumas curvas por falta de lombadas, e nós sabemos que para concluir as lombadas tem que concluir o asfalto, ainda falta uma parte, da outra gestão ficou, e eu sei que o prefeito está tentando, a nossa secretária, nós gostaria que recebesse por escrito, para que a gente possa esclarecer para a população que o prefeito está trabalhando aí para sanar o problema. Também gostaria de parabenizar em relação ao aniversário da nossa cidade, não só, encaminhar até um ofício, né, ao prefeito, todos os secretários, pelo sucesso da festa, né? Você pôde constatar que você não tinha adolescentes, como no passado, com garrafas de vidro, garrafas que se tornam uma arma, né, quando ele adentra na festa, e realmente fizeram cumprir a lei, né, a organização, o pessoal da cultura e todos que se envolveram na organização, foi motivo de muitos elogios, né, e principalmente as mães, né, que não conseguiram realmente frequentar com seus filhos. É uma festa de família mesmo, a gente percebe que teve uma diferença. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, o Valdeci da América. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores presentes, o público que nos assiste pela internet, as pessoas aqui presentes também. Gostaria de agradecer ao prefeito pela ação que foi feita, a ação solidária que foi feita no Parque Náutico, e também pela festa do aniversário da cidade que foi feita. E também gostaria que fosse enviado ofício ao prefeito que fizesse o término de uma obra que começou no Jardim Celeste, tubulação de esgoto, que está sem acabar já desde de novembro do ano passado, que está sem concluir essa obra. E agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Há vereadores inscritos, doutor Oswaldo? Não há mais vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, agora vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Rafael Tadeu pelo falecimento da senhora Terezinha do Prado Gomes e do vereador Aladim do seu Ageu Bacon. Vamos passar a ordem do dia. Será discutido e votado o projeto de lei número 18 de 2013. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 18 de 2013. Projeto de lei número 18 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, e seu Conselho Gestor, e revoga a Lei número 2.836, de 15 de dezembro de 2008, e dá outras providências. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 18 de 2013, de autoria do vereador Édio de Oliveira Souza. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 18 de 2013. Artigo 1º. Ficam inclusos no artigo 23 os parágrafos 1º e 2º com as seguintes redações. Artigo 23. Parágrafo 1º. A prestação de contas do fundo deverá ser demonstrada mediante a emissão de relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos e serviços, sendo que esses relatórios deverão integrar a contabilidade geral do município. Parágrafo 2º. Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do fundo e demais demonstrações exigidas pela legislação pertinente. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Édio de Oliveira Souza, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1. Há vereadores para discutir? Não havendo vereadores, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A emenda aditiva número 1 foi aprovada por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 2 do projeto de lei número 18/2013, de autoria do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 18 de 2013. Artigo 1º. Fica acrescida a expressão de interesse social no inciso 5º do artigo 22, passando a ter a seguinte redação. Artigo 22. Do 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º. Aquisição de materiais para a construção, ampliação e reforma de moradias de interesse social. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a emenda aditiva número 2. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a emenda número 2 ao projeto de lei número 18 de 2013, com a votação de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 3 ao projeto de lei número 18 de 2013, de autoria do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Emenda aditiva número 3 ao projeto de lei número 18 de 2013. Artigo 1º. Fica acrescida a expressão pelo menos uma vez ao ano no parágrafo 3º do artigo 29, passando a ter a seguinte redação. Artigo 29. Parágrafo 1º, 2º e 3º. O Conselho FMMIS promove audiências públicas e conferências pelo menos uma vez ao ano, representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a emenda aditiva número 3. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a emenda aditiva número 3, com a votação de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 4 ao projeto de lei número 18 de 2013, de autoria do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Emenda aditiva número 4 ao projeto de lei número 18 de 2013. Artigo 1º. Fica acrescida a expressão pelo poder público municipal. Não receberão horas extras quando reunido além do horário de trabalho oficial da Prefeitura Municipal de Mariporã ou função gratificada. No artigo 31, passando a ter a seguinte redação. Artigo 31. Os membros do Conselho não serão remunerados pelo poder público municipal. Não receberão horas extras quando reunidos além do horário de trabalho oficial da Prefeitura Municipal de Mariporã ou função gratificada, sendo suas funções consideradas de relevante interesse para o município. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Obrigado. Coloco em discussão a emenda aditiva número 4. Algum vereador para discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, doutor Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, faz necessária aqui uma explicação dessa emenda, senhores vereadores, tendo em vista que isso envolve dinheiro público, né? Então, no texto original desse projeto, estava previsto o não pagamento de qualquer remuneração aos membros da comissão que participarão desta
Comissão de Habitação de Interesse Popular. Ocorre que, por experiência de outras comissões, o que acontece? Os membros dessas comissões geralmente são indicados pessoas técnicas, como engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, que irão trabalhar nessa comissão. E com o tempo, eles passam a trabalhar nessas comissões e muitas vezes essas comissões passam do horário de trabalho da prefeitura. Como realmente são comissões que têm poder de decisões, eles acabam sendo pessoas importantes para que as comissões funcionem. E eles passam então a pressionar, seja o poder executivo ou legislativo, quando nós indicamos, para receberem funções gratificadas ou horas extras pelo trabalho desempenhado fora do seu trabalho normal da prefeitura. Então eu acrescentei aqui que essas pessoas não receberão horário, não receberão hora extra e não receberão funções gratificadas por exercerem essa função, tendo em vista que essas funções são consideradas de relevante interesse à municipalidade. E também que essas reuniões sejam dentro do horário de trabalho. Então, como ele está trabalhando na comissão, no horário que ele trabalha no serviço público, então não há por que receber nenhum numerário a mais do que recebe. Então a ideia é evitar pressões aos seus secretários, ao prefeito, enfim, para que ele receba alguma coisa a mais. Então, essa lei aqui vai ajudar os superiores a essas pessoas e dizer, não posso lhe dar porque a lei não permite. Então, essa é a ideia então, acho que ficou bem claro aqui, né? Então é isso, senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a emenda? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por voto favorável de todos os vereadores, com ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda aditiva número 5, de autoria do vereador Dr. Oswaldo Loureiro Filho. Emenda aditiva número 5 ao projeto de lei número 18 de 2013. Artigo 1º fica criado o inciso 7º ao artigo 28, com a seguinte redação. Artigo 28, do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Prestar contas ao Poder Legislativo sempre que convocado pela Comissão Permanente de Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Meio Ambiente, ou pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Oswaldo Loureiro Filho, vereador. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a emenda aditiva número 5. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para fazer a discussão, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a emenda aditiva número 5 com voto dos senhores vereadores, com ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira. Solicito ao vice-presidente dessa casa que assuma os trabalhos, porque as próximas emendas é de autoria desse presidente. Emenda 11, de 2013, emenda 11, número 9, aditiva número 11 do vereador S. Millar Júnior. Solicito o primeiro secretário para essa leitura. Emendas aditivas número 6 de 18 de 2013. Solicito ao primeiro secretário para a leitura.
Emenda aditiva número 6 ao PL número 18 de 2013. Artigo 1º. Ficam criados 2 parágrafos ao artigo 22 com as redações abaixo, passando o parágrafo único a ser o parágrafo 3º. Artigo 22. Parágrafo 1º. A aplicação dos recursos do FMHIS em áreas urbanas deve submeter-se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor de que trata o capítulo 3º da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001. Parágrafo 2º. A aquisição de produtos e contratação de serviços com recursos do FMHIS deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato, para efeito do disposto do artigo 116 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 3º. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais. Artigo 2º. Fica acrescentada ao inciso 2º do artigo 28 a expressão "e após autorização legislativa", ficando o mesmo com a seguinte redação. Artigo 1º. Número 1, 2. Celebrar convênios, contratos ou acordos com organismos públicos ou privados, desde que prévia e expressamente autorizada pelo chefe do Poder Executivo e após autorização legislativa. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Écio Minozzi Júnior, vereador, presidente. Algum vereador para discutir? O veto 6 ao PL 18 de 2013? Não havendo vereador para discutir, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que estão favoráveis permanecem sentados. Os contrários se levantam. Está aprovado com o voto favorável de todos os vereadores, com a ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Então isso aqui agora, Beth. Emenda substituta número 1 do OPL 18/2013. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito para o secretário que faça a leitura. Emenda substitutiva número 1 ao PL número 18 de 2013. Artigo 1º. Fica substituído o inciso 1º do artigo 29, ficando o mesmo com a seguinte redação. Primeiro, estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FMHIS, observado o disposto nessa lei, na política e no plano municipal de habitação. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Plenário 27 de março, 26 de março de 2013. Écio Minozzi Júnior, vereador, presidente. Algum vereador para discutir a emenda aditiva 1 do PL 18 de 2013? Não havendo vereador, vou colocar em discussão. Vou colocar em votação. A votação é simbólica. O vereador favorável sentado, aos contrários se levanta. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Dr. Ricardo Vieira da Silva. Convido o vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior, que faça criatório de trabalho dessa casa. Nossa, eu tô uma graça hoje, hein? Hoje eu tô. Solicito o senhor primeiro secretário que faça a leitura.
Desculpa. Coloco em discussão o projeto de lei número 18 de 2013. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, esse projeto de lei, acho que todos aqui já ouviu bem do que se trata, do Conselho Municipal de Habitação, mas só para falar que esse projeto veio há 15 dias atrás para essa casa e conversamos com todos os senhores vereadores, entramos no entendimento que é um projeto importante para o município, que trata dessa criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e também do Conselho Gestor. Essa casa se reuniu, se debruçou, fez as alterações que achava necessário. Tivemos aqui na semana passada a reunião à tarde, ficamos aqui a tarde inteira discutindo todo o projeto de lei, colocamos várias emendas, como foi lido aí, foi votado. Então, só parabenizar os senhores vereadores por ter sentado e discutido com uma certa agilidade, porque a gente sabe que esse conselho é um conselho muito importante para a cidade, nós sabemos o quanto tem de interesse social da habitação no nosso município, e com certeza o prefeito estará agora, a partir dessa lei, calçado, vamos dizer assim, para poder ir atrás de recursos e conseguir trabalhar nessa implantação desses recursos para interesses sociais aí de habitação para o nosso município, que nós sabemos o quanto é defasado, né? Agora o prefeito aí vai ter esse embasamento para poder fazer essa discussão e esse caminho aí de buscar recursos para o nosso município, para atender a demanda da nossa população. Então, eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores por ter nos reunido e ter discutido tão rápido esse projeto e votar agora, que eu tenho, acho que é dia 8, é o último prazo, né, para publicar, estão publicando para que o prefeito possa cadastrar. Senhores vereadores, obrigado. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei número 18, 2013? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 18, 2013, com as suas emendas inclusas. Passamos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam uso da tribuna na explicação pessoal, pelo prazo máximo de 5 minutos, sobre tema livre. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, o presidente Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Algumas explicações. Primeiro, a ausência do Dr. Ricardo Vieira por um período dessa sessão, por questão familiar, saiu para fazer um atendimento médico, uma pessoa da sua família, e trouxe uma notícia boa, que foi superado. Queria estar dizendo o seguinte, que amanhã nós teremos uma reunião em continuidade à nossa proposta de estar dialogando com os secretários e os temas relevantes da cidade, com a secretária de obras. Essa reunião vai acontecer às 16 horas da tarde, com certeza. Queria parabenizar o professor Édio e a tia Val pela vitória. Aquele transbordo realmente chegou ao fim. Era um transtorno o transbordo lá na Terra Preta, na Estrada da Lagoa, né? Então é uma vitória dos senhores, e parabenizar o Executivo por ter entendido que essa era uma questão fundamental para aquela região. Agradecer ao vereador Marcinho da Serra pelo seu comprometimento. Na sessão passada houve aquele desencontro, aquele mal entendido da questão de fura-fila das creches, e ele prontamente se dedicou para dar os esclarecimentos, e as coisas estão aí mais suaves, né? Inclusive, Vossa Excelência ainda nos orientou como é que está sendo o procedimento
das inscrições e a maneira como o atual secretário da Educação está lidando com a questão das vagas. Inclusive, o vereador Aladim, na sessão passada, comentou de passar por assistente social. Ele já está tentando contornar, então está sendo ouvido os reclamos da população através dos porta-vozes representantes, que são os senhores vereadores. O meu assunto principal foi a questão que o doutor Oswaldo levantou. A questão não, ele abordou a audiência de prestação de contas da Sabesp na quarta-feira, feriado municipal, em que a presidente Dilma Pena, da Sabesp, veio fazer uma avaliação e o prefeito teve a felicidade de se posicionar como realmente uma pessoa que representa a população de Mariporã deve se posicionar. Foi firme, educado, correto e pediu que Mariporã seja respeitado. Nós temos a questão fundiária que está tramitando com a Lei de Proteção de Mananciais para tentar regulamentar, está tramitando na Assembleia Legislativa desde 2009. Muitos dos loteamentos de Mariporã poderão ser legalizados se essa legislação for aprovada. Está na mão do governo, está na mão da Assembleia Legislativa. Né? Mariporã não pode ser penalizado sem água porque não tem essa questão resolvida. Né? A questão da Sabesp é uma questão muito complexa. São duas questões. Primeiro, a Sabesp hoje tem um contrato vencido há 4 anos de concessão de atendimento de água tratada e faz muito pouco, cobre muito pouco, de esgoto e de tratamento de esgoto. A propaganda hoje da Sabesp é Sabesp 300%, 100 para cada uma dessas coisas. Aqui em Mariporã, na somatória, nós não somamos nem 60%. Nós temos quase nada de esgoto tratado, aliás, quase nada, na Terra Preta zerado, né? Aqui na área central muito pouco, coletado muito pouco e água tratada um pouquinho mais, mas também insuficiente. E a questão da represa, que é uma outra questão. 7 quilômetros quadrados de área de propriedade da Sabesp sem nenhum imposto sendo pago. Tá? O contrato anterior dava essa isenção, nós temos que discutir isso do ponto de vista jurídico. E mais 4 quilômetros quadrados do espelho d'água da represa e do canal. São 11 quilômetros quadrados que Mariporã contribui, todas as restrições de manancial, para que a Sabesp continue tendo seus investidores internacionais colocando dinheiro. 49% são de capital privado. Né? 51% ela é uma empresa mista, 51% do governo do Estado. Nós queremos respeito e que a Sabesp, no mínimo, pague os impostos de 11 quilômetros quadrados de área, que nós aqui, pobres mortais, pagamos, espero que estejam pagando em dia, para que a gente possa ter dinheiro para reinvestir nas nossas necessidades básicas. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário se abre a escritura da palavra. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Valdeci, carinhosamente conhecida como Tia Val. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes e quem assista pela internet. Senhor presidente, gostaria que o senhor prefeito atendesse o nosso pedido. É sobre a instalação de uma UTI no nosso hospital, porque muito tempo o povo sofre sem uma UTI, às vezes a ambulância não, quando socorre a ambulância não tem ambulância, e é obrigada a deslocar para outro município.
E solicitamos também ao senhor prefeito que instale uma máquina de ressonância magnética no nosso hospital, porque o povo vem sofrendo muito tempo. Quando precisa de uma ressonância, é obrigado a deslocar para outro município. Indicação 265 de 2013. Solicitamos, senhor prefeito, que contate também uma empresa de teleférico, né? Porque nosso município aqui é muito carente com a área de lazer. E vindo instalar um teleférico na nossa cidade, eu acredito que ajuda muito nosso turismo. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, tchau. Solicito ao segundo secretário se há algum vereador inscrito para usar a palavra. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu Martins. Uma vez, boa noite a todos. Só para deixar aqui, nós comentamos aqui no começo sobre esgoto em Terra Preta, onde é jogado naquele riacho, né? O Dr. Oswaldo participou da reunião e é interessante esses esclarecimentos. E, para minha tamanha surpresa, Terra Preta não tem esgoto. E visitando lá o bairro dos Pedroso, né? Eu pedi uma conta de água, e onde que, nesta conta de água, para minha surpresa, cobrando esgoto. E o esgoto caindo diretamente no rio. Olha, gente, é só para deixar realmente assim, meu entusiasmo, né, em relação a isso. Uma cobrança indevida, tá certo? E da Sabesp. E mais surpresa ainda, né, jogando diretamente no rio sem tratamento nenhum. Só isso, senhor presidente, só para deixar minha indignação aqui. Tá? Uma parte, vereador. Se eles estão cobrando o esgoto, então eles estão cobrando o mesmo valor que eles cobram do fornecimento de água. Porque com quando certeza. Eles cobram, fica em dobro, então. Com certeza. Então estão cobrando indevidamente o dobro do que. Com certeza, senhor vereador. Olha, como eu falei para vocês, tamanha surpresa, né? Então, normalmente essas visitas que nós fazemos, que eu faço as visitas nos bairros, justamente atendendo a reclamação dos munícipes, né? E, gente, nós vamos ter que realmente batalhar bastante aí. Tá? Mas é só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito para usar a palavra. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, Juvenildo de Oliveira Dantas. Senhor presidente, gostaria de fazer algumas explanações em relação a uma indicação onde esse vereador solicita ao prefeito que solicite ao setor competente a possibilidade de instalação de uma base comunitária da Polícia Militar nas proximidades da pedreira ali no DIB, em frente ao restaurante DIB. A justificativa os munícipes daquela região têm procurado esse vereador, né? E a gente, através de uma reunião que nós convocamos, acho que o vereador Aladim solicitou a presença aqui do coronel Colazeri, da Polícia Militar, onde ele próprio respondeu que antigamente existia uma base da Polícia Militar ali, onde é uma rota de fuga constatada pela própria Polícia Militar na ocasião. E sem critérios nenhum, ele mesmo falou que por ele ali teria que ter uma base da Polícia Militar, considerando que é uma rota de fuga, como Roseira, né, aquelas regiões da Serra, Capim Branco, né, o nobre vereador Boava conhece bem lá, Terra Preta também, Rio Acima. E como esse vereador tem sido muito procurado lá e questionado sobre essa antiga base, a gente está solicitando aqui a possibilidade, né, para que o prefeito oficie as pessoas responsáveis. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito. Não havendo mais vereador inscrito, convido a todos
para a próxima reunião ordinária, no dia 9 de 2013, no horário regimentar. Dou por encerrado a presente sessão. Boa noite a todos. Vem cá. Vem cá, Wagner.